A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Estamos entrando na oitava aula do ensino do segundo trimestre de 2020. O tema da revista nesse trimestre é a Igreja Eleita, redimidas pelo sangue de Cristo e seladas pelo Espírito Santo da promessa. Na aula de hoje, iremos estudar um pouco sobre a lição de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós precisamos aprofundar um pouco sobre esse assunto e esperar que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes para que nós possamos aprender sempre um pouco mais sobre a palavra de Deus. Essa aula tem o objetivo de nos explicar o que explicar que no Antigo Testamento Deus habitava no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento o templo do Espírito Santo somos nós. Esse é o primeiro ponto. No segundo é o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas e profetas. E no terceiro, para fechar, para que nós possamos refletir sobre o templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo, que devemos viver em santidade. Então essa aula tem essa proposta de nos trazer esses três objetivos nos dias de hoje. No passado, a igreja ela estava fundamentada, no caso, a religião estava fundamentada sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que está relatado o fundamento dos profetas e o testemunho dos apóstolos. O testemunho dos profetas sobre aquilo que o Pentateuco falava sobre a vida de Cristo Jesus. E no Novo Testamento, todas as coisas que Cristo realizou na terra com o cumprimento dessas promessas e dessas profecias que foram relatadas no Velho Testamento, fazendo com que Cristo, com que toda a promessa do Velho Testamento se cumpra no Novo, e assim nos trazendo esse privilégio de estarmos vivendo a palavra do Senhor, de termos o conhecimento da salvação eterna, não só para nós, mas para todos aqueles que creem em Teu santo nome. E também ela tem um objetivo, essa aula, de mostrar que antigamente Deus ele era exclusivo do povo de Israel e foi criado tanto o tabernáculo quanto o templo, fazendo com que só os judeus tivessem acesso a Deus no Velho Testamento. Mas vem Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz e trazendo todos os povos da terra a essa realidade, a esse privilégio tão grande que é de ter o acesso direto a Deus. Não existe mais separação entre povos e povos. Todos estamos unidos em uma só promessa, que é na promessa de recebermos Cristo como nosso único verdadeiro Salvador e termos acesso direto a Deus. Não existe mais intermediários, não existe mais barreiras entre o homem e Deus. O homem tem acesso, e o acesso é Cristo Jesus. Na primeira parte da aula nós iremos estudar um edifício espiritual. O santuário, como eu acabei de relatar, antigamente existia o templo, existia o tabernáculo e existia o templo. Ele era exclusivo do povo judeu, e os outros povos, os gentios, não tinham acesso. O único lugar que eles podiam chegar era na entrada do tabernáculo, no pátio do tabernáculo, no lugar santo
só os judeus podiam entrar. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia ter acesso. Nem mesmo um judeu que tivesse algum defeito, alguma falha, ele não poderia acessar o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote poderia entrar. Com isso nós vemos que o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, pois ali o próprio Deus falava com o profeta através da Arca da Aliança. E o sumo sacerdote, ele tinha a obrigação de transmitir a mensagem dada por Deus para o povo. E assim acontecia no passado. Mas nós precisamos ficar atentos pois Jesus Cristo, ele aboliu as leis cerimoniais, fazendo com que todos nós tenhamos direito de acessar o Santo dos Santos, que é o próprio Jesus Cristo. No segundo ponto, nós vamos aqui o santuário cristão. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo Jesus são comprados e edificados em um novo hábito do Espírito Santo. Então, nós começamos a ver que o ensino dos apóstolos nos lembra que o santuário do cristão somos nós mesmos. O santuário do cristão não é mais um templo feito por mãos de homens, pois nós somos templos do Espírito Santo. A nossa própria vida, o nosso próprio interior, a nossa alma nos faz ter contato direto, tanto com o espiritual, também quanto com o físico. E Salomão, ele vem nos falando em 1 Reis 8:27, que o homem, Deus não poderia ser contido dentro de um tempo em que ele havia construído. 1 Reis 8:27 nos fala da seguinte forma: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, o próprio rei Salomão, ele reconheceu que mesmo construindo um templo onde Deus pudesse estar, onde o povo de Israel pudesse adorar a Deus, Deus não seria contido por esse templo, pois aonde está Deus? Deus está nos céus, mas ele também está aonde ele se faz necessário, porque ele é onipresente. Deus não é contido por paredes, ele não é contido por templos, ele não fica restrito a um local específico, ele está em todos os lugares que ele é solicitado. Nós também temos o livro de Atos 7:48. O livro de Atos 7:48, ele vem nos falando da seguinte forma, reforçando aquilo que Salomão havia dito, que Deus não pode ser contido por templos. E ele fala aqui: entretanto, não habitaria o Altíssimo em casa feita por mãos de homens, como diz o profeta. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar que eu do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Então, o profeta vem falando, e Deus falando através do profeta, que qual é o lugar do Senhor? Será que ele ficaria contido sobre paredes? Porque ele está nos céus. Olha, os céus está o trono do Senhor, e a terra é o estrado dos teus pés. Então, o Senhor é tão grande, mas tão grande, que ele não pode ser contido por um espaço físico, qualquer que seja ele. Nem céus e nem terra conseguem conter a Deus, pois ele é aquele que fez todas as coisas. Então nós aprendemos neste momento que não é o templo. Deus não está retido por templos, mas Deus, ele está dentro de nós, pois somos nós o templo do Espírito Santo. Somos nós o templo do Pai, quando damos lugar a Ele, para que Ele esteja em nós, habitando em nós, agindo em nossas vidas e nos fazendo pessoas melhores, cristãos melhores, pais melhores, filhos melhores. E assim consecutivamente
um cidadão melhor para uma sociedade melhor. Essa sociedade formada por Cristo Jesus, que é a sua igreja. No terceiro ponto, nós vamos falar de a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular. Mas o que porventura vem ser essa pedra angular? No passado, os edificadores, eles rejeitavam aquela pedra, que seria uma pedra de esquina, formada de V. Eles não davam importância para essa pedra. Mas logo, quando a construção começou a avançar, essa pedra foi encaixada no lugar, dando sustentação às paredes. Desta forma, essa pedra angular que era rejeitada, como se ela não tivesse valor, ela se torna a coisa mais importante no edifício, pois é ela que dá sustentação. Assim também, essa pedra angular é comparada como Cristo Jesus, pois ele é a pedra angular, ele é aquele que o edificador da igreja, é a base da igreja, ele é que sustenta todas as coisas. Então Jesus Cristo é o fundamento. Ele tanto é o fundamento que a palavra está fundamentada nele. Olha, os apóstolos, eles pregam a palavra fundamentada do testemunho dos apóstolos e dos profetas. Mas o testemunho dos apóstolos e dos profetas estão fundamentados na profecia de que viria o Messias para a salvação de toda a humanidade. Primeiramente, Israel, que recebeu a promessa, depois todos os outros povos da terra, contemplando os gentios, que seriam os outros povos da terra naquela época, no século I. Então nós começamos a ver que tudo está fundamentado em Cristo. Cristo é a base. Ele é quem sustenta esse edifício. E o edifício, nesta comparação, sendo a igreja. E Jesus Cristo como a pedra angular. E o fundamento, a palavra de Deus para cumprimento de tudo aquilo que está sendo falado, chegando ao seu cumprimento em Cristo Jesus. Tudo está voltado para Cristo. Foi criado por Cristo, é para Cristo e terminará com a sua vinda, a segunda vinda, com Cristo Jesus, e continuará nos céus com o seu reinado eterno. Então não nos enganemos, todo o fundamento, todo o edifício, tudo aquilo que está contido nas palavras está falando de Cristo Jesus, através de fatos reais, através de fatos que não nos foi revelado, mas o cumprimento de todas as profecias estão voltadas para Cristo Jesus.